Sou de uma igreja com a paz do Senhor. Antes de começar, nós vamos ler a palavra de Deus nesse tema maravilhoso que Deus preparou para nós nesses dias. E você já sabe até de cor. Nós vamos ler apenas este versículo-chave que fala aos nossos corações de uma forma muito especial. O versículo número 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre os pais 100 e chamou o seu nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode dizer mais uma vez? Até aqui nos ajudou o Senhor. Pode sentar, irmão. Quero agradecer a Deus. Pode ir aqui, pastor? Quero agradecer a Deus por esta oportunidade em estar aqui mais uma vez nesta casa de oração, encontrando esses nossos irmãos queridos, que muitos já conhecemos há bastante tempo, outros mais novos, outros recentes estão chegando a esta casa. E um prazer ver o nosso companheiro Luiz Carlos, pastor Luiz Carlos. Quanto tempo, né, Luiz Carlos? Companheiro de muitos anos, pastor Elias, estamos juntos. Esse aqui, esse que é novato, mas é um prazer conhecê-lo também, ficamos alegres, pastor Jorge. E aqui todos os pastores, pastor Carlos, nosso companheiro, que ali na congregação de Auma, onde nós também passamos, a congregação, por 5 anos, de mais algum tempo. O pastor Paulo, nosso companheiro também, uma caminhada boa. E a cada um de vocês que estão aqui nesta noite, amém? É uma alegria para mim. Quando o pastor Paulo falou, olha, vamos ter o culto lá, e a senhora... Não, nós vamos, em nome de Jesus, vamos estar lá, vamos estar presentes. Porque não tem coisa melhor do que estar na casa do Senhor. Eu sempre costumo dizer, são os melhores momentos que temos quando estamos na casa do Senhor. E eu quero dizer que nesta noite Deus tem preparado algo muito bom para cada um de nós. Por quê? Porque eu já tenho recebido a minha bênção esta noite, amém? Ontem eu sei que foi uma bênção e hoje não será diferente. E amanhã vai continuar, porque o dono da bênção está aqui. Aquele que ajuda está aqui. É por isso que nesta noite nós estamos falando até aqui. O Senhor me ajudou. E Ele tem nos ajudado, irmãos. E eu louvo a Deus. Sempre lembro. Hoje estamos comemorando 20 anos. Mas o pastor que passou por aqui, o pastor que fundou esta congregação, pastor João Camilo. Oh, bênção, oh, maravilha. Eu nunca, enquanto viver, nunca vou esquecer. Porque aquele homem faz parte da minha vida, do meu ministério, muito me ajudou, muito me ensinou. E no dia mais difícil da minha vida, quando eu estava ali no meu lar, que eu fiquei paralítico, e ele foi ali me visitar naquela tarde, eu estava com aquelas 2 muletas, porque o médico disse que eu nunca mais iria andar. E quando ele entrou ali no meu quarto, começamos a orar, e ele disse: pastor Samuel, se tu creres, tu vai ver a glória de Deus. Eu falei: eu creio. Ele disse: então levanta e vem. E eu levantei e comecei a dar os passos. Larguei aquela muleta e estou andando até o dia de hoje. O nosso Deus é o rei. A bênção de Deus esta noite aqui para nós. O nosso Deus é aquele que nos ajuda. Por isso ele diz: eis que eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo e força. Nós temos que fazer a nossa parte e ele faz a dele. Oh, aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. E quando nós lemos esse texto, irmãos, já foi falado aqui ontem, já foi falado hoje, mas eu quero dizer que Deus fala toda hora. Se você pegar a palavra de Deus pela manhã e ali você for ler a palavra de Deus, vamos dizer, você vai abrir o livro de Salmos, vai ler o Salmo 23, o Senhor vai falar de uma maneira muito forte ao teu coração. Quando chega a tarde, você lê o Salmo 23, o Senhor vai continuar falando. Quando for à noite, você vai ler novamente, Ele vai continuar falando. Sabe por quê? Porque
maneira que Ele quer. E é por isso que nós estamos ouvindo aqui desde ontem. Até aqui nos ajudou o Senhor. São 20 anos, irmãos. Eu lembro quando nós viemos para cá, passamos aqui 2 anos e alguns meses na direção desta casa, e viemos numa época que estava um pouco difícil, meu carro da época estava quebrado, e a esposa falou: e como vai ser? Eu falei: não tem problema, a obra é de Deus, Ele provê todas as coisas. E nós vimos para cá domingo de manhã, e saltávamos lá no Nova América e vínhamos a pé. E aqui ficávamos durante o dia, já trazia comida, as irmãs daquela época lembram disso. E nós já trazíamos comida, trazia roupa, e já ficava por aqui. E quando era noite, quando não tinha uma carona, nós andávamos a pé até lá, e lá pegava o ônibus para a nossa casa. Era assim, irmão. Mas Deus providenciou muitos irmãos. O esposo da irmã Darlene, muitas vezes ia nos levar ali até em casa. O saudoso pastor Narbal também, que congregou conosco, nos ajudou aqui um tempo, ia levar. Às vezes nós íamos andando na rua, parava um carro que eu nem conhecia. Ele dizia: pastor, vai para a igreja? Vou, entra aí. E nós chegávamos aqui. É assim, irmão. É assim, até aqui nos ajudou o Senhor. E nunca faltou nada. Nada. O nosso Deus é um Deus de provisão. E quando nós lemos esta passagem, aí nós começamos a voltar um pouquinho atrás. Nós não vamos falar da vida de Samuel, do nascimento de Samuel, porque sabemos que Samuel foi um propósito de Deus. Samuel, quando ele nasceu, Deus já sabia que ia fazer algo grande na vida dele. E a mãe dele, como serva de Deus, já disse: esse menino eu vou entregar para o Senhor. Não tem coisa melhor, mãe. Entrega o teu filho ao Senhor. Eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque desde que nasci, eu costumo dizer, eu nasci num berço de ouro, porque quando eu nasci, eu já estava dentro da casa do Senhor, aleluia, e pela misericórdia dEle, pela graça dEle, Ele tem nos sustentado até o dia de hoje. Então eu só tenho que agradecer a Ele a cada dia mais. É Ele que faz, é Ele que usa, por isso que nós ouvimos que toda a glória é dEle. Toda a glória é dele, toda a glória é dele, toda a glória é dele, tudo é dele, tudo é para ele. Nesta noite nós estamos aqui dizendo: Senhor, muito obrigado, porque até aqui tu tens me ajudado. E quando nós vemos aqui na caminhada de Samuel, ainda muito novo, segundo os estudiosos, ele tinha a faixa mais ou menos, quando eu dizia que ele era menino, uma faixa de 12 anos, e ele foi criado ali, agora junto a Eli, e Deus já começou a preparar ele de uma forma muito especial, quando deu aquele sonho para entregar para Eli o que iria acontecer, porque o Eli, irmão, ele estava vendo o pecado, estava vendo que a coisa estava indo para o lado contrário, e os seus filhos, da maneira que viviam, já foi falado aqui, mas ele deixou-se a coisa de qualquer maneira. É o perigo, irmãos, quando nós deixamos a obra de Deus acontecer de qualquer maneira. É quando nós vemos hoje os grandes fracassos na igreja. Aí alguém diz assim: olha, não tem mais cura, não tem mais milagre, não tem mais batismo com o Espírito Santo. Eu quero te dizer: tem sim, porque o dono da obra é o mesmo. Ele está aqui. Aonde está a falha está em nós. Mas se quando a igreja ora, os milagres acontecem. Quando a igreja ora, o Senhor batiza com o Espírito Santo. Quando a igreja ora, o Senhor ressuscita os mortos. Sim, ainda nos dias de hoje, é para aquele que crê e aquele que se coloca na posição. Mas muitos não querem se colocar na posição. E aquele jovem recebeu aquela mensagem de Deus, e ele agora ficou temeroso. Será que eu falo ou não falo? Eu quero dizer, se tem profeta aqui esta noite, o que Deus te der, entrega. Não leva para casa, viu? Porque se levar, vai ter que prestar conta. A coisa é muito séria, irmão. Nós estamos vendo nos dias, muitas igrejas já não querem mais nem ouvir falar nisso. A coisa agora é tudo mais à vontade, é mais light. Nós às vezes falamos: olha, mas naquele tempo era tão bom. Eu lembro, quando estávamos ali em São Cristóvão, muitos irmãos lembram, dia de terça-feira, era uma correria para chegar no culto de terça-feira, para ouvir a mensagem, para ouvir a doutrina, a igreja lotada. E eu sempre gostava de chegar primeiro, como sempre fui, que eu gostava de ouvir
uma oração que era feita pelo pastor Luiz Miranda, e quando ele começava a orar, o céu já se abria. Quando ele começava a orar, a glória de Deus já começava, e a irmã ali estava glorificando, outra estava glorificando, o Deus estava tomando outro, e era uma maravilha. E quando o pastor entrava, nós sentimos aquela Shekinah. Mas hoje tem renovo nesta casa. Hoje Ele quer renovar as nossas vidas ainda mais. Hoje Ele quer preparar o melhor para mim e para você. Aí nós vemos hoje, muitas das vezes, é aquele culto costumeiro. É a mesma coisa, não muda nada. Antigamente o que tinha diferente? Antigamente, quando nós entrávamos, quando aqueles estavam na responsabilidade, Senhor, faz a tua vontade. Espírito Santo trabalha, a presença de Deus. Nós vamos ver aqui a arca, o que a arca representava para aquele povo era a presença de Deus. Sem a arca não tinha presença, não, mas quando a arca estava ali, eles viam a presença de Deus, a glória de Deus. E hoje nós temos um acesso direto, o véu foi rasgado de alto a baixo, nós falamos direto com Ele. Esta noite você pode falar com Ele: Senhor, eu preciso de um renovo na minha vida, eu preciso nesta noite, Senhor, que Tu venhas tocar no meu coração. Quem sabe tem aqueles que já não tem mais aquela alegria, já não sente mais aquele prazer, já não tem mais aquela satisfação. Quem sabe que as coisas da vida têm tirado a tua alegria, mas nesta noite a presença de Deus está aqui, a glória de Deus está nesta casa, e nós podemos dizer: Senhor, move os nossos corações. E ali aquele jovem passou aquela mensagem para Eli, que nós conhecemos, e porque o Eli sentiu que ele tinha algo de Deus para entregar, e ele disse: conta tudo, não me esconde nada o que está por acontecer, porque nosso Deus, irmão, não faz nada sem avisar. Deus não faz nada sem avisar. Às vezes a pessoa diz: eu não sabia. Não sabia, porque Deus nos avisa. Muitas das vezes nós não queremos ouvir, aí é diferente. Mas que Deus fala, que Deus mostra, Deus revela, aleluia. E aí nós vemos que começou aquela batalha tão grande, irmãos, que nós já vimos que os filisteus ali agora, como já foi dito em parte hoje aqui, eles foram naquela guerra, naquela peleja, e aí começaram a achar que estava dono da situação. Muitas das vezes, irmão, o inimigo acha que ele vai subsistir sobre tua vida, mas não vai não, irmão, não vai não. Sabe por quê? Porque maior é o que está contigo, aleluia. Você tem que ter esta certeza: maior é o que está comigo, é o Deus de vitória, é o general de batalha, é aquele que me guarda, é aquele que não tosqueneja em nenhum momento, é aquele que me vê por dentro e por fora. Aleluia. E nós vemos que naquela primeira batalha, uns 4.000 homens foram feridos, e ali a batalha continuou, só que quando eles pegaram aquela arca, quem ia carregando aquela arca? Aqueles 2 homens que não estavam preparados, não estavam aptos para colocar a mão na arca. O que diz isso para nós, irmão? Para fazer a obra de Deus não é de qualquer maneira. Muitos estão querendo fazer a obra de Deus de qualquer jeito, nos dias atuais. É a igreja de tudo vale, tudo pode, e as coisas vão acontecendo, e alguém diz: olha o que está acontecendo ali, parece que ninguém está vendo. Todo mundo está vendo, irmão. A identidade da igreja, por muitos, ela tem sido totalmente exterminada. Quando você olha, por isso que o pastor falou, a igreja antigamente, nos anos 80, anos 70, anos 60, era totalmente diferente, irmão. Eu lembro quando o pastor, ali, o saudoso pastor Paulo Leivas Macalão, quando ele entrava na igreja e ele começava a orar, aqueles endemoniados que estavam lá no viaduto de Madureira começavam a cair por terra, e ali o poder de Deus era muito grande. E hoje, o poder de Deus não é o mesmo? É ou mudou? O poder de Deus é o mesmo? É. O poder é o mesmo, irmão. É só buscar, irmão.
Por que nós não estamos vendo? É porque nós não estamos buscando. As nossas igrejas hoje já não falam mais em batismo com o Espírito Santo. A verdade é essa. Tem que falar a verdade. Nós não estamos vendo mais incentivar o povo. Eu lembro quando fui batizado com o Espírito Santo, tinha 16 anos, ali na Assembleia de Deus do Luiz de Vasconcelos, era aquele culto de mocidade, e o pastor disse: olha, hoje é busca para o batismo com o Espírito Santo. Aquele que crê vai receber, e vários jovens recebeu, e eu também fui agraciado. Hoje não se fala mais. Culto de doutrina hoje, irmãos, não se fala mais propriamente a doutrina. Vamos contar alguma coisa, contar algum caso, alguma palavra da Bíblia sim, mas não é conforme. Alguém diz: ah, você é o costume. É o costume, tudo agora. Não, antigamente era o costume, não é o costume não, irmão. O nosso Deus é o mesmo. Ele vem buscar uma igreja pura, santa, lavada, remida. Aleluia! Oh Deus, tu és maravilhoso. E ali aqueles 2 homens que estavam segurando a arca, homens corruptos, ladrão, era ladrão, porque ele roubava lá a parte da oferta lá. E hoje, infelizmente, tem muitos que estão na casa do Senhor e estão procedendo da mesma forma. Irmão, a coisa é séria. Daqui a pouquinho a trombeta vai ecoar, irmão, não vai demorar não. Nós estamos vendo os acontecimentos. Nação contra nação, reino contra reino. Pai contra filho, filho contra pai. O filho pega, mata o pai, a mãe, o irmão. E ainda diz: faria tudo da mesma forma, outra vez fosse preciso. Irmão, o que é isso? É a volta de Jesus. Filhinhos, é já a última hora. Se estamos aqui hoje, é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. É Ele, irmão. E se não for Ele, nós não vamos estar de pé. É pela misericórdia dEle, é pela graça dEle que nós estamos caminhando. E ali o que aconteceu? O que aconteceu? Quando veio aquela luta, aquela guerra, aquela batalha travada, aqueles 2 homens foram mortos. Porque Deus já tinha falado, quando Deus fala, cumpre, irmão. Não importa o tempo, não importa o tempo. Quando é Deus que fala, cumpre. É por isso que nós temos que estar com o nosso ouvido aguçado. Por aí hoje nós estamos vendo muitas mensagens, muitos profetas têm aparecido aí, e muitos têm corrido atrás. Mas olha para a palavra de Deus. Procura ver se tem conteúdo, se tem a mensagem de Deus, se tem a presença de Deus. Eu lembro quando certa vez era líder dos jovens ali em uma. E aí fomos numa igreja para um culto abençoado de jovens, uma maravilha. Entrou um homem chamado Profeta. E ele daqui a pouco deram oportunidade, ele começou a profetizar para todo mundo. E eu estava ali no culto. E ele falou para um, falou para outro, falou para outro. Falei: ih, rapaz, estou vendo esse negócio de estou vendo. Tem que ter muito cuidado. Deus mostra. Mostra ou não mostra? Mostra ou não mostra? Mostra. Estou vendo, mas muitas vezes não está vendo nada. Mas o Espírito, quem tem o Espírito de Deus, não fica enganado não, viu? Mas muitos hoje, irmãos, já não tem mais o Espírito de Deus. Não tem a presença. A arca de Deus não está mais na vida dele. Não tem, irmão. Aí é fácil ser enganado. E aquele homem falou para todo mundo, daqui a pouco ele veio andando e subiu o público. Aí tinha uns 3, entregou para todos os 3. Eu falei: Jesus, agora vai chegar a minha vez. E eu estou quieto, estou olhando para ele. E ele disse: tu, meu servo, Deus, Ele tem sido muito bom contigo. Eu falei: é verdade. Como tem sido bom comigo? Maravilhoso. E tem te dado muito livramento. Falei: é verdade, tem me dado muito livramento. Eu falando nesse mesmo tom. E daqui a pouco ele disse: Deus tem me falado que Ele tem te livrado porque Ele te tirou lá do mundo das drogas. Eu falei: epa, igreja, é mentira. Isso nunca aconteceu na minha vida, graças a Deus. Nasci no lar evangélico, pela misericórdia, estou até hoje. Ele ficou meio desconcertado. Mas Deus está me dizendo que você está com a dor no lado esquerdo. Eu falei: mentira, igreja, eu não estou com dor nenhuma. Que
que o Senhor repreenda. O pastor sabiamente levantou a igreja, vamos orar. E ele saiu de porta fora, nunca mais viu. Nós temos que ter cuidado, irmão. Tem que ter cuidado. E tem que ter autoridade de Deus. Se não tiver, você é enganado. Nós estamos vivendo os últimos dias, irmão. E aquela dupla ali foi exterminada. E o profeta, o Eli, o sacerdote, ele estava em casa, ele podia estar lá dentro, mas ele já velho, 98 anos de idade, já estava cego. E ele estava agora lá, sentado, ele ficou na porta para ver o que ia acontecer. Ele estava preocupado, sabe com o quê? Com a arca que tinha sido levada. Olha aí, irmão. E daqui a pouco chega o mensageiro. Chega o mensageiro para dizer a ele o que aconteceu. O que aconteceu? Ali com a arca, ela foi tomada, porque aqueles que não estavam preparados para conduzi-la. Ela foi levada, a arca presa. Os 2 filhos dele morreram. E ele recebeu aquela notícia. O que aconteceu? Ele estava sentado, caiu, quebrou o pescoço. Não pela morte dos filhos. Não foi pela morte dos filhos. Foi porque a arca foi levada. A preocupação dele. E agora? A responsabilidade que eu tenho. Olha a responsabilidade de ser pastor, de ser dirigente, de ser o líder. Olha a responsabilidade que nós temos, irmão. Às vezes vocês olham para cá, mas nós somos carentes a todo momento da intercessão de cada um de vocês. Quantos estão caindo? Quantos já não tem mais força? Quantos estão chegando e entregando o que Deus deu e diz, agora eu não quero mais. Nós temos neste ano que passou, foi o maior número de pastores que se suicidaram. Irmão, uma coisa muito séria. Nós temos que pregar a verdade, tem que falar a verdade. E hoje, muitos não querem mais pregar a verdade, irmão. É por isso que estamos vendo a igreja do jeito que está, irmão. Não, quando nós entramos aqui, entramos para adorar a Deus. A presença de Deus está aqui, está. Aqui está a presença de Deus. Aqui tem a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está neste lugar. Aleluia. E ali, irmãos, essa história é uma história maravilhosa. Eu sempre que leio, eu volto, eu leio novamente. E ali nós vemos que depois que aquele homem cai, morto, a sua nora estava perto, já pronta para dar a luz. E ela ouve a notícia que o marido dela morreu. E quando ela ouviu que a arca foi levada, ela foi embora também. E nasceu ali um menino. E o menino chamou-se Icabô, dizendo-se, foi a glória de Israel. E acabou. Quantos estão vendo a sua vida sendo exterminada? Acabou tudo. Eu não tenho mais força para orar. Eu não tenho mais força para adorar. Eu não quero mais ir à casa do Senhor. Eu não quero mais participar do grupo de oração. Eu não quero mais evangelizar. E acabou, e acabando tudo, porque a glória do Senhor se foi. O salmista Davi, quando ele estava lá no seu momento de angústia, no Salmo 51, ele disse, Senhor, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo e torna-me a dar a alegria da salvação nesta noite. Se alegra no Senhor, se alegra no Senhor, se alegra no Senhor. Diga para ele, Senhor, que eu venha receber o que tu tens para mim. Aleluia. Alabachuva, ramandarabachubiária. Manavachuva, ramandarabachubiária. É tão bom, irmão, estar na presença de Deus. Aí nós vamos ver no capítulo 6, quando os filisteus enviaram a arca para fora da sua terra. Nós vimos o que aconteceu. Foi dito hoje para nós, irmãos, a arca, para aquele povo de Deus, a arca era bênção, mas para quem não pertencia ao Senhor, só podia ter maldição. Ainda foi aqueles que foram olhar para dentro da arca, conforme diz aqui. Olha aí, não é para olhar não, nós temos que olhar para quem? Para quem é que nós temos que olhar? Olhando para
olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nesses dias que estamos vivendo, vamos olhar somente para Ele. Não vamos olhar para o homem. Se olhar para o homem, irmão, vamos ter defeito. Se olhar para o homem, vamos cair. Há poucos dias encontrei o irmão, e tudo bem? Olha, eu já estou em outra igreja. Ele já andou umas 10 ou mais igrejas. Aonde está o defeito? É na igreja? Aonde está o defeito? Irmão, se alguma coisa está acontecendo, nós temos que parar, Senhor. Como está a minha vida para contigo? Oh, aleluia! E aí nós vemos que após a arca chegar lá em Bet-Seme, nós vamos ver o que aconteceu de uma forma muito especial. Quando chegamos já no capítulo 7, aleluia, Samuel exorta o povo ao arrependimento. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. O que mais? Fazer o quê? Orar. O que mais? Se converter de quê? Seus maus. Olha, não é para quem está lá fora não, irmão. Não. Se o meu povo, é o que ele está falando no dia de hoje, está nos chamando a responsabilidade. Orar, se converter, se humilhar, dizer: Senhor, eu sou carente de Ti, eu não tenho nada, mas Tu és tudo, Tu tens tudo, Tu podes tudo, Senhor. E Samuel chama aquele povo agora ao arrependimento. E desde aquele dia que a arca ficou ali em Kiriat Jearim, e tantos dias passaram que chegaram aos 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, se de todo o vosso coração. Sabe o que acontece, irmão? Tem pessoas que querem servir a Deus pela metade. Não pode, irmão. Quer viver dentro da igreja, quer viver no mundo. Não pode, irmão. Quer fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Satanás. Não pode. Ou é ou não é. Intermediário não vai chegar lá, não, irmão. E as pessoas querem viver de qualquer maneira. Não pode. É se de todo o coração nos converterem ao Senhor. Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Tantas coisas estranhas, irmão. Tem entrado nos últimos dias dentro das igrejas, já viu? Hein? Já viu ou não viu? Alguém tem visto alguma coisa aí? Tem, irmão. Tem entrado algumas coisas estranhas. Nós ficamos olhando assim, mas aquele que é espiritual não se engana não, viu? Muitas das vezes alguém entra endemoniado, senta e vai embora endemoniado. A coisa está muito séria. A nossa responsabilidade de Deus está muito grande. É hora de nós acordar. É hora de acordar. É hora de despertar, porque nós não temos mais tempo. Nós estamos vivendo a última hora da igreja. Estamos vivendo os últimos dias da igreja. Nós não podemos deixar passar mais, irmão. É hora de dizer: Senhor, eu quero ser usado por Ti como uma tocha viva, usada por Ele. E ali o Senhor falava a Samuel, se com todo o vosso coração vos converterem ao Senhor, tirai entre vós os deuses, estranhos, astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor, servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Servi só ao Senhor, irmão. Hoje, no dia de hoje, tem muitos crentes que nesta hora, dizendo servo de Deus, estão nas suas casas comemorando o jogo de futebol. Porque há poucos dias eu cheguei numa igreja, e eu cheguei mais cedo, e quando eu cheguei lá eu estranhei, porque tinha um telão grande, e os irmãos estavam vendo o jogo do Flamengo, ali numa farra, e eu falei: ué, mas a igreja ou não é? O que está acontecendo? E eu fui andando por ali, tinha outros com o celular na mão assistindo o jogo, porque não dava para estar lá. Outro lá dentro do salão da igreja, no lugar de culto, estava ali da mesma forma. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia.
eu estou. Sabe o que é isso, irmão? São os deuses estranhos. Naquele tempo existia e hoje existe também, tem, irmão. Pastores formando. Quem gosta, me perdoe, mas quem gosta, isso aí é problema de cada um. Mas eu quero dizer, talvez você não saiba, se você procurar saber a história, procura saber, você vai. Cada time de futebol, ele tem uma entidade que é o padroeiro dele. Certo? Todos eles. Tem uma escola de samba que é o guia daquilo ali. O nosso Deus, irmão, não é Dagon. O nosso Deus é um Deus que está sempre de pé. Quando botaram ali a arca, o que aconteceu? O Dagon caiu, quebrou o pescoço, quebrou os braços, se deschalhou todo ali, mas o nosso Deus está de pé. Aleluia! Então servir só Ele, irmão. Tem que servir só Ele. Preparar o coração para servir a Ele. Mistura não vai entrar naquele dia. Se eu não estiver preparado na posição, não vou entrar. Irmãos, a coisa é muito séria. Às vezes nós não estamos nem pensando a seriedade da coisa. Quem sabe que este é o último culto? Quem sabe que esta é a última noite? Quem sabe que esta é a última pregação? Mas o importante é você, eu, ter a certeza que nós estamos aguardando Ele. Oh, aleluia! Que estamos aguardando Ele chegar. E ali, aquele povo, ele foi preparado, porque ele colocou ali Samuel, impressou Samuel. Vai, Samuel, clama, busca, pede por nós. Já pensou, irmão? É a responsabilidade aqui, ó. Tem muitos que querem estar na direção, quer nome. Hoje é uma briga. É uma briga para estar no poder. É uma briga para estar na frente do círculo de oração. É uma briga para estar dirigindo a congregação. É uma briga por isso, por aqui, na posição, na aparência. Não, irmão. Deixa Deus trabalhar. Deus trabalha no tempo certo, na hora certa, no momento certo. A vitória vem. Aleluia. E nós vemos que quando Samuel começou a orar, eu creio que aquele povo se uniu a ele, fez aquela limpeza. E eu tenho certeza que nesses últimos dias o Senhor vai fazer uma limpeza na igreja. Tem muitos lugares, irmão, os púlpitos da igreja estão em estado de calamidade. Homens adúlteros. Muitas igrejas não se fala mais sobre o pecado. Mulheres. Muitos se dizendo aí, usado por Deus, estrela. Vem, faz todo mundo louvar, todo mundo levantar a mão, aquela coisa, bota o dinheiro no bolso e quando vai embora, em vez de ir para a sua casa, vai para o motel da vida. E está pregando a palavra. Sabe por quê, irmão? Se fosse naquele tempo, teria sido exterminado. Mas hoje o Deus da graça, né? Ele vai dando graça, ele vai suportando, mas vai chegar uma hora que ele agora chegou a tua hora. Então vamos fazer a obra de Deus, vamos servir ao Senhor, vamos deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Vamos dizer, Senhor, que eu venha ser usado por Ti, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, aleluia. E nós vemos que os homens de Israel, depois daquele preparo, eles saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e o feriram. Então chamou Samuel aquele lugar, Ebenezer. Ele colocou aquela pedra, aquele marco, para que seja lembrado todos os dias. E ele diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nunca mais vieram os tempos de Israel, por conta a mão do Senhor, contra os filisteus, todos os dias de Samuel. Enquanto ele viveu, a mão do Senhor era com ele. Eu quero te dizer, irmão, enquanto tu viveres,
se estiveres na presença de Deus, na obediência da palavra de Deus, andando segundo a sua vontade, as mãos de Deus vai ser constante sobre a tua vida. Amém? Vem a luta, vem a dificuldade, vem a prova. Nós estamos vivendo dias difíceis, tempos trabalhosos, homens avarentos, presunçosos, sem afeto, irreconciliáveis, traidores, obstinados. Tudo isso é o que a Bíblia diz, irmão. Estamos vivendo esses momentos, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não pare, não desanime. É 20 anos. Se Jesus não voltar, diga: Senhor, se tu não voltares no próximo ano, eu quero estar aqui te agradecendo pelos 21, com força, com saúde, pregando a tua palavra e vendo a tua glória neste lugar. Que venha salvação, que haja salvação, irmão. Que haja libertação de vida neste lugar. Muitos já entraram aqui e saíram libertos, sabia disso? Nós temos muitos testemunhos. E cada pastor que passou por aqui, eu creio que ele tem algo para dizer. Muitos testemunhos. Pessoas que foram curadas, foram abençoadas aqui neste lugar. Portas de emprego foram abertas neste lugar. Então até aqui o Senhor tem ajudado. Pastor Paulo, continue firme, sempre abundante na obra do Senhor. Igreja querida, congregação de Maria da Graça, continue avançando, não pare. Os filisteus vão continuar ao derredor, mas ao teu redor o Senhor está acampando seus anjos. Ao redor desta congregação o Senhor tem guardado, e é Ele que vai continuar fazendo a obra até o último dia. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em o nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Vamos aproveitar, irmãos, esse momento especial. Nós vamos estar orando. Nesta noite o Senhor, Ele quer te conceder algo. A Bíblia diz: tudo que pedires, crendo em oração, receberei. Aleluia. E muitas vezes nós saímos, irmão, temos tantas causas, nós falamos: Senhor, e agora como vai ser, o que vai ser? Ficamos preocupados. Os dias passam tão rápido. Se você parar para pensar, os dias têm sido abreviados de uma forma muito veloz. Hoje é domingo, amanhã é domingo outra vez, e vamos embora, e o Rei está voltando. Mas nesta noite, irmãos, há um doce Espírito aqui. Nós podemos sentir esse doce Espírito. Há um doce Espírito aqui, nós vamos estar assim louvando. Se você quiser receber uma oração especial, venha, irmão. O abençoador está aqui, é Ele que abençoa, Ele concede. Nós somos intercessores, vamos estar orando pela tua vida, pela tua causa. Quem sabe tu tem uma causa difícil, um problema no lar, um problema na família. Quem sabe, eu não sei, mas Ele sabe. Se você crê, tu vai receber esta noite. É noite de bênção. Se é cura, o Deus que cura está aqui. Nós cremos, irmão. Que a palavra ela diz: porão a mão sobre os enfermos, curarão. É para aquele que crê. Se crer, vai ver a glória de Deus esta noite. Quer vir, venha. Venha que nós vamos estar orando. Aproveite a oportunidade agora. Não deixe para depois. Se passar, vai se perder. Mas se dizer: Senhor, eu quero, eu estou aqui, tu vai receber esta noite. Oh, aleluia. Nossos obreiros vão estar com as mãos estendidas. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. A tua presença, Senhor, é real neste lugar. A tua presença é real neste lugar. A tua presença é real neste lugar. Nós podemos sentir, Senhor. Meu Deus, nesta hora, Pai. Aleluia. Glória. Sim, meu Deus. Sim, Senhor. É Deus. Sim, Pai. Oh, Deus eterno, nesta noite, Pai, estamos reunidos, Senhor, na Tua presença.
Eis aí a cada vida, a cada servo, a cada serva que está agora falando contigo, Senhor. E nós cremos na tua palavra, Senhor. E a tua palavra nos garante a vitória, porque a vitória é para aquele que crê, Senhor. E nesta hora aquele que está enfermo, está clamando por uma cura. Ó Deus, nós queremos ordenar agora que todo mal, toda enfermidade vai sendo repreendida agora em nome de Jesus. Vai saindo, vai sair de enfermidade, não importa o teu nome, não preciso dizer, mas esta noite é uma noite marcante e nós cremos, Senhor, que tu estás curando. Tu estás agora, Senhor, curando vida neste lugar. Cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, nesta noite. Até mesmo aquela que não está aqui, onde estiver, porque tua palavra diz que tu és o mesmo Deus de perto e de longe, lá em Jeremias, está escrito. Visita a tua serva também, como já foi pedido. Aonde estiver, se estiver enferma, cura, Senhor. Cura. Que esta noite, ó Pai, possamos crer na tua palavra e receber a notícia do que tu fizeste aqui nesta noite. Senhor, vai tocando em vidas agora. Que haja renovo espiritual, renova, Senhor. Renova aquele coração que estava parado, aquele coração que estava triste. Ó Deus, aquele coração que já não tinha mais alegria. Vai renovando agora, Senhor. Renova, que chuva do céu, chuva de glória, venha sobre esta casa. Renova, 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 Senhor. Lava chuva, ramanda, rama, Manai, Caramba, Senhor, ai, no, Paramanda, Ramatia, e Manai, no, Paramanda, Ramatia, e lá, Deus, tu és maravilhoso. Eu posso ver o teu mover nesta noite, eu posso ver a tua glória, enche os corações da tua presença. Nós não vamos sair daqui vazios, não. Balance os corações, que haja o teu mover, o teu despertar, Senhor, e possamos sair daqui regozijando de alegria. Que esta noite, ó Pai, seja uma noite marcante. Toca nas famílias, Senhor. Toca nos lares, Senhor. Quantos lares estão despedaçados? Quantos lares estão sofrendo? Quantos lares estão chorando? Mas nesta noite, ó Pai, que a tua palavra ela possa entrar e fazer a diferença. Levanta, levanta, levanta o abatido, levanta o caído, levanta, Senhor, levanta nesta noite, ó Pai. Ó Deus, que o teu nome venha a ser glorificado. É a tua glória, é o teu mover, é a tua unção sobre as nossas vidas, Pai. E assim, ó Deus, nós queremos te agradecer por este momento tão especial, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tome posse da tua bênção, da tua vitória, em nome de Jesus. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Seu poder é imenso para nos salvar, operando Deus quem pedirá. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quem sente que nesta noite está recebendo a bênção do Senhor na sua vida? Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E aquele que crê verá a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Como nossa irmã Nilda, nós vamos fazer a oração agradecendo ao Senhor por esses 20 anos. Amém? Vamos fazer essa oração. Manildo, de jeito a oração de sábado. Glória a Deus, Deus tem operado maravilhas, assim como também na quinta-feira. Glórias a Deus. Escola dominical, faça o esforço, venha para a escola dominical aprender a palavra. Amém, irmãos? Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, nosso Manildo vai fazer uma oração
agradecendo a Deus por esses 20 anos, aleluia, desse trabalho desse livro. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Oremos. Pai amado e santo, aqui estamos diante de Ti, meu Senhor, te dando graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nesses 20 anos, neste lugar, Senhor. Te damos graça, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, o Teu zelo, o Teu cuidado, Senhor, para com cada um de nós, ó Pai. Te damos graça, Senhor, pelos escapes, pelos livramentos, pela Tua fidelidade, meu Senhor. Graça te damos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus Santo, Deus Poderoso, continua conosco, Pai. Aleluia, com cada vida que tem entrado por essas portas, cada família aqui representada, cada obreiro, Senhor da glória, aleluia, nós entregamos, Senhor, aleluia, aos Teus cuidados. Tu és o Deus que provê todas as nossas necessidades, Tu és o Deus que cuida de cada um de nós, ó Pai. Pai, nós te agradecemos por tudo, aleluia, continua conosco, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Deus, aleluia, glória a Jesus. Queremos agradecer o pastor Samuel, né, que está aqui nesta noite, nos trazendo a palavra do Senhor nosso Deus. Nós vamos pegar para ele aqui uma lembrança, né? Uma lembrança para ele sempre se lembrar aqui da congregação. Ele vai tomar café da manhã, a Chica vai lembrar de orar pela Maria da Graça, né? Glória a Deus, aleluia. Sim, vou tirar uma foto aqui. Louvado seja Deus. Deus continuando abençoando o pastor Samuel, toda a sua família, os irmãos aqui que nesta noite vieram cooperar nesta obra. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor César, né? Deus continue abençoando o nosso querido irmão. Glória a Deus, pastor Luiz Carlos. Deus continue abençoando. Glória a Deus. Um abraço. Pastor Samuel, pastor Eli, não se esqueça de nós, continue orando pela Maria da Graça, glória a Deus, que apareça para nos trazer a mensagem também, o som aí, tira um tempinho, né?